Uma hora de Eslen Delanogari para dormir. Regule seu sono agora com a ajuda do neurocientista mais conhecido do Brasil. Esse canal não é monetizado, então você pode me apoiar enviando um Pix para essa chave. Então é isso, boa noite, pessoal. Quando a gente olha a luz da evolução, né, Videla, a gente tem que lembrar que é difícil a gente ter um padrão de comportamento hoje que não seja útil para alguma coisa. E se o sonho existe até hoje, provavelmente ele tem alguma função importante. Falar, né? E é verdade, se você priva uma pessoa de sono por muito tempo, já fizeram experimentos assim. Quanto tempo? Cara, se você priva, por exemplo, 3, 4 noites uma pessoa de sono, você vai arregaçar ela em vários parâmetros. Mas parece que quando ela vai dormir, o cérebro não desce até o sono profundo, ele pula direto pro REM. Parece... Quando ele ficou privado e vai dormir? Parece que o seu cérebro meio que quer o sono REM urgente. Eu preciso disso. Parece que o seu cérebro meio que procura... É um alimento pra ele. Alguma coisa ele vai fazer ali. Parece que o seu cérebro procura o sono REM mais rápido possível. Ele meio que pula até as fases às vezes. Tipo, preciso do REM rápido, porque acontece alguma coisa ali que tem que acontecer. Quando você faz algumas coisas, Vilela, você prejudica essas fases de sono e eu vejo a galera fazendo muito errado aí. Bota a câmera aqui em mim. Muito errado a galera fazendo cagada aí no sono de você, depois ficam reclamando que eu não déficit de atenção. Fiz muito isso. Olha só. Se você toma muita cafeína... Ah, mas eu tomo cafeína e durmo. Beleza, você dorme, mas provavelmente você não passa todas as fases bonitinhas do sono, porque a cafeína, ela impede que aconteça esse sono natural. Não existe medicamento hoje que imite um sono natural. Você vai apagar, mas você não vai passar pelas fases bonitinhas. Ah, quando você toma um remédio, ele não é a mesma coisa que se você tivesse dormido de forma natural. Não é não. O remédio... Ele te derruba e... Ele te seda, mas você às vezes acorda até mais cansado. Ah, tá. Quanto tempo tem que dormir? Pelo menos 7 horas, um adulto. Tem que dormir pelo menos 7 horas, tá? Isso aumenta com o tempo ou diminui? Uma criança dorme mais. Uhum. Adolescentes normalmente acontece uma vespertinilização, ou seja, o adolescente ele tende a ser um pouquinho mais noturno. O adolescente, na época da adolescência, naturalmente ele tende a dormir umas meia-noite, 11h30 e acordar 8, 8h30, tá? Mas não é normal dormir 3 da manhã e acordar 10. Não é pra ser assim. O nosso sono... Você sabe de alguma coisa? Você dorme tarde? Pra caramba. Que hora que você dorme? É isso aí. 3 da manhã e tal. E acorda 10 e pouco. 10, O que acontece, Vilela? Mas aí que tá, por causa dos exames com o e eu tô já... Ótimo. Eu já tô colocando o despertador todo dia pras 9. Melhor. Não sei se é o ideal, mas pelo menos tá bom. Eu tô baixando já. É um avanço. E sabe o que você tem que fazer pra melhorar o seu sono de uma vez por todas? Acorda, cara, e se expõe à luz natural. Na hora, Vilela. Pensa comigo. Eu enrolo pra fazer isso. Não, acorda. Primeira coisa. Abre cortina. Você não precisa pegar sol no rosto. Sei, mas você tem que pegar luz natural. Você pode até baixar um aplicativo no seu celular, chama Lux Meter. É um LUX. Tá. Lux é a unidade de medida da luz. Uma lâmpada dessas, normal, ela deve dar pra você mais ou menos uns 300 lux. Um dia nublado, sem sol, te dá uns 5.000 lux. Nossa. Então você não consegue imitar a luz natural com luz artificial. Você precisa da natural. Acordou, tenta se expor o mais rápido possível à luz Pelo natural. menos uns 30 minutinhos. Você não precisa ficar na luz ou ficar fora de casa. Mas, cara, abre a janela. Abre a janela, bota o computador de frente pra janela. Eu trabalho com o computador de frente pra janela. Então é normal. Abre bem a janela, assim, deixa entrar, tá? Por quê? Existe uma região no seu cérebro, lá no hipotálamo. O hipotálamo é uma regiãozinha que fica, digamos, entre as duas orelhas, um pouquinho mais para baixo, no meio do cérebro. O hipotálamo regula a fome, o hipotálamo regula o sono, o hipotálamo regula a libido, o hipotálamo regula a disposição geral no dia a dia. E o hipotálamo regula o ciclo circadiano. O que é ciclo circadiano? O ciclo circadiano é o ciclo dentro de um dia. Ciclo de circular diano, dia, tá? O sono é o principal marcador do ciclo circadiano, é o mais evidente. Ele você fala dorme, pro cérebro que acabou de... e acorda você em tal horário. Só que, cara, o seu hipotálamo, Videla, ele não sabe quando é dia e quando é noite, cara. Porque ele tá lá no meio da sua cabeça. Como é que vai entrar a luz lá? Pelo seu olho. As pessoas têm que começar a entender os nossos olhos como janelas do nosso cérebro. Entendi. Nossos olhos... Pensa assim, ó, aqui dentro do seu olho, cara, tem neurônios fazendo assim pra fora.
que tá acontecendo? Ele quer ver se tem dia ou é noite aqui fora, porque daí eu tenho que avisar o meu camarada aqui, hipotálamo, pra liberar hormônio no seu corpo, pra desligar o camarada aqui ou manter ele acordado. Só que se você fica encerrado em casa, você não sabe, isso o cérebro não sabe, ele vai te dar sono 3 da manhã. Porque você não informou ele que hora é. E olha que interessante, cara. O seu hipotálamo, dentro dele tem um núcleo chamado núcleo supraquiasmático. E dentro desse núcleo supraquiasmático tem genes, chamado de genes clock, relógio, é o nome dos genes. Quem descobriu isso ganhou o Nobel de Fisiologia e Medicina em 2017. 3 pesquisadores ganharam. O que eles descobriram, Vilela? Que se você, e eles fizeram esses experimentos e tal, levar pessoas para uma caverna sem luz natural nenhuma, sem relógio, sem falar para as pessoas que hora é do dia e tal, as pessoas, e deixa eles lá 21 dias, no quarto, quinto dia, as pessoas vão estar dormindo 4 da manhã e acordando de meio-dia. E vai passando o tempo, vai indo pra frente. A pessoa uma hora tá dormindo 9 da manhã e tá acordando de tarde. Por quê? Porque ela não tá mostrando pro cérebro dela que hora é. O que acontece? 2 coisas interessantes que esse estudo mostrou. Primeiro, você acorda e dorme em um ciclo de 24 horas. Só que esse ciclo, ele se arrasta durante o seu dia se você não informar para ele que hora é do dia. Então, o seu núcleo supraquiasmático, ele tem esses genes clock. Esses genes clock, o DNA produz um RNA. Esse RNA transcreve uma proteína, traduz uma proteína. E essa proteína, durante o dia, ela vai acumulando na célula. E tem um ponto que ela acumula tanto na célula que ela inibe a própria produção dela. Tá acompanhando? Tá. Esse ciclo de produzir proteína, a proteína se acumular e inibir ela mesma, é um ciclo que leva 24 horas para acontecer. Então o seu corpo tem um ciclo natural. Se eu jogar você numa caverna sem luz natural, você vai continuar dormindo e acordando num ciclo de 24 horas. Só que você vai sair da caverna dormindo meio-dia e acordando de noite. Então o que é o... Você tem um relógio dentro da sua cabeça. Mas aí eu saí e com o tempo ele volta ao normal. Volta por quê? Porque você se expôs à luz. Tá. A luz natural, Vilela, é o principal relojoeiro do seu cérebro. Quando começa o dia, se você abrir a janela, você está informando, entrou a luz aqui e viajou pelo nervo até o núcleo supraquiasmático e informou os reloginhos clocks. Ei, pode começar a produzir proteína aí, que começou o dia dele. Se você se expõe 10 da manhã, vai começar a produzir 10 da manhã. Se você se expõe 2 da tarde, vai começar a produzir 2 da tarde. Se você se expõe logo que acorda, vai começar a produzir logo que acorda. Então, se você quer começar a dormir 10 da noite, cara, 10 e meia da noite, fica... Pode fazer esse teste. Fica 2 semanas, 14 dias, acordando 8 da manhã e se expondo 30 minutos à luz natural. O que acontece? 2 semanas você vai estar dormindo 10 da noite e acordando naturalmente 8 da manhã. Mas, por exemplo, eu como faço podcast aqui à noite e algumas vezes vai até meia-noite e meia. Então tá, eu vou dormir a 1 hora da manhã. Que horário você acha que é legal eu me programar para? Pelo menos 7 horas depois. É? Pelo menos 7 horas depois. Então umas 9 mesmo é o ideal. É o ideal, tá. É o ideal, pelo menos 7 horas você tem que dormir. Não é bom eu tentar diminuir esse tempo para ganhar mais produtividade. No seu caso, o seu trabalho demanda que você acorde um pouco mais tarde. Tudo bem. Mas olha que legal, cara. As pessoas normalmente, primeiro, dormem mal pra caceta. Eu tenho uma clínica, Vilela, com 8 terapeutas. Cada terapeuta atende pelo menos 20 pacientes por semana. Então vê aí o número de pessoas que circulam na clínica toda semana. E 85%, 90% da clínica é problema de sono. Mas problema de sono você fala o que é? Não consegue dormir? Não consegue dormir, ou dorme mal, acorda de madrugada e não dorme mais, ou fica se revirando, etc, etc, etc. Minha mulher tem muito problema com isso. Cara, Eu deitei e eu durmo. ó, vou gravar aqui, depois você mostra pra sua mulher, tá? E você que tá assistindo que tem problema de sono, vou arrumar o seu sono agora, tá? Faz o seguinte, eu vou falar aqui, depois você volta É no vídeo. auto-hipnose, você está com sono. Não. Assista aqui, você está com sono, muito sono. Não, ó, vou corrigir o seu sono agora. Presta atenção em mim. E começa a aplicar isso na sua vida. A gente chama isso de higiene do sono. E Vilela, quando entra um paciente na minha clínica, eu orientei todos os terapeutas que trabalham comigo, e quando eu dou curso para psicólogo, eu oriento todos os psicólogos a fazerem isso. A primeira coisa que você corrige num paciente é o sono.
Não interessa. Ah, mas eu não sei. Tem que corrigir o sono. Por quê? Se você dorme mal, você perde a sua capacidade de controle emocional. Quem nunca dormiu meio mal numa noite, no outro dia tava mais irritado, Nossa, tava com vontade de comer merda, caramba, vontade de comer porcaria. Ah, vontade de comer porcaria, beber Não, álcool. o humor é a primeira coisa que eu sinto. Exato, quando, cara. putz, Então assim, irritado, né, tem fácil. que corrigir o sono. E quer corrigir seu sono? Vou te passar o protocolo de graça aqui, tá? De graça. Primeira coisa que você vai fazer, acordou. Primeira coisa, vai setar um horário pra acordar e vai acordar todos os dias naquele horário. Incluindo o final de semana. Afinal de contas, o seu cérebro não sabe que é final de semana. Ah, não, agora vamos dar um 10 aqui e vamos... Tem que ser todos os dias, tá? Ah, eu vou sair sexta, vou uma balada e tal. Cara, beleza, só não acorda meio-dia. Tenta acordar o mais próximo possível do mesmo horário todos os dias. Logo que acordou, se expõe à luz natural por 30 minutos. Se expõe, cara. Se expõe à luz natural, não deixe... Esse é o principal passo, porque você vai informar os seus genes clock que o dia começou e a produção de proteína vai começar e você vai sentir sono à noite. Cafeína depois das 15 horas, nem pensar. Depois das 15 horas? Depois das 15 horas da Coca-Cola, tarde. café, Nada. Cafeína tem meia vida de 6 horas, então demora pelo menos 10, 12 para ser do seu organismo. Depois tá das errado, 15 horas, você tá errado. depois das 15 horas, não. De noite, e esse é o mais difícil dos pacientes Até aderir, sei que você vai falar. diminui luz. Computador, celular. Isso é Se difícil. for usar, usa aqueles filtro amarelo, funciona, ajuda pra É caceta, mesmo? muito. E em casa, opte por luz assim, ó, Como assim? vermelha e laranja. Por quê? Porque a luz branca inibe a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. E a da televisão? Inibe também. A não ser que você use no computador aquele filtro amarelo. Não, assisti televisão mesmo. Já inibe. Já é suficiente para começar a inibir melatonina. Você pode assistir. Não é que inibe vai fazer você perder o sono. Só, cara, não deixa a televisão tipo tá o estúdio aqui Estourada, agora. né? E a sala tipo tá o estúdio agora. Com Ah, um bagulhão ligado, a luz do teto ligado, o volume alto. Tenta diminuir o máximo possível de ruído. Isto é, luz, tenta deixar, cara, a minha casa, tem um vídeo lá no meu canal que eu falo porque que a minha casa parece uma caverna à noite. Cara, a minha casa é um abajur ligado no canto dela. A De casa ou o noite. quarto? A minha casa, tá ligado? Aí quando eu vou no quarto eu ligo um outro abajur, mas Tá. eu nunca deixo a luz de cima ligada e sempre uma luz laranja. Por que a luz laranja? Porque a gente evoluiu com fogo. Então a luz tem que lembrar um fogo, lembrar uma Tem fogueira. até uns abajures que imitam, né, a chama. Quanto mais parecida com a cor da chama, melhor. Olha só. A luz branca, a gente nunca teve luz branca à noite, né? A gente tem agora. E a luz da lua não é branca, né? Não, a gente nunca teve luz branca à noite, assim. Então, sempre dentro das cavernas e tal, sempre foi luz de fogo. Então, de noite, o mínimo possível de luz, o mínimo possível de ruído e principalmente prioriza luz amarela. E aí o mais difícil. Nada de trabalho que demande atenção pelo menos até 3 horas antes de dormir. Porque quando você presta atenção em alguma coisa, o seu alerta sobe e sobe a sua noradrenalina. No meu caso, tá ferrou, né? E cara, a noradrenalina... no seu caso já era. Tá aqui ligadão com a galera, isso é foda. Mas beleza, é seu trabalho, cara. Você entende, né? Quando termina aqui, eu não consigo desligar logo Não, de cara. exato. Tipo, vou dormir. Não dá, eu ainda tô não dá. naquela de... Exatamente. Galera assistindo e tal, e você tá ali prestando atenção. Então a sua noradrenalina subiu, Tá. e quando a sua noradrenalina sobe, os seus hormônios de sono caem lá embaixo. Então você fica alerta. Afinal de contas, quando você tá alerta, você não pode ter sono, né? Senão seria o oposto do alerta. Então, pra galera que tá em casa e quer botar uma higiene de sono em dia, de noite, até 3 horas antes de dormir, parar com qualquer coisa, tá? Cama durante o dia. Cama é pra atividade sexual e dormir. Nada de assistir série na cama, nada de trabalhar na cama. Cara, o seu cérebro tem que entender que você vai usar a cama pra dormir ou pra assistir série. Pra galera que acorda de madrugada. Acordou de madrugada, não olha o relógio. Por quê? Porque se você olhar o relógio, você vai começar a fazer cálculo de quantas horas tem pra dormir e essa ansiedade sobe e você não dorme mais. Tá? Isso tudo, Vilela, a gente chama de higiene do sono. Eu dei um curso recentemente de psicologia. E tirar a notificação, né? E tirar a notificação. Imagina, você ficar ouvindo barulhinho. Não, tá louco, Tá impossível. louco. Eu dei um curso esses dias de psicologia que tinha um mecânico fazendo, cara. E eu perguntei pra ele lá, depois ele abriu Perguntei não, ele abriu pra dar um depoimento. Ele falou: Aslen, eu sou mecânico, cara. Dei um curso, porra, receptor, neurônio e tal. O cara nem é da área e tava ali fazendo. E ele falou assim: Aslen, eu tô
fiquei 6 meses com problemão de sono, fui em 4 psiquiatras, tomei tudo que é tipo de remédio, nada adiantou. Depois que eu comecei a te acompanhar, eu comecei a me expor à luz natural, comecei a fazer higiene do sono à noite. Durmo que é um neném agora, cara. Muito obrigado mesmo pela sua ajuda. A galera chorou e tal, ficou mal emocionado. Então, se você quer corrigir o seu sono, faz isso. Se expõe à luz natural. A luz natural é uma ferramenta extremamente importante e funcional para você melhorar o seu sono. Tem que avisar seu cérebro que é dia. Senão ele buga. A gente fica só nesse porão, né, Lene? O tempo todo, né? No porão. Bate caverna. Olha, por exemplo, agora. Agora parece que é noite. Se você vai ver, parece noite. É realmente, tudo escuro. Parece aqui. meio-noite. Cassino, né? Cassino é sempre noite. Exato. Eles não têm janela, né, cara? Eles não têm janela. É assustador. O cara que trabalha lá pira, né? Pira mesmo. Essa galera que trabalha de... É feito pra enganar mesmo a cabeça da galera. Luz do sol. Que, cara, dá uma deprê quando você chega na balada e tá raiando o dia. Meu Deus do céu. E o cassino, ele te dá essa percepção porque você fica... Eles fazem isso porque você perde... Pra você perder a percepção de tempo. Tipo, caramba, já tá noite, eu vou embora. Não, você nem sabe se é noite. Você só toca o barco. 6 horas lá. Dopaminérgico pra caralho. Total, tipo, vou ficar né? aqui e tal, quando você nem... Escute a melodia suave da sua intuição, sussurrando verdades profundas sobre a sua essência. Deixe que essas revelações se tornem a base sólida do seu entendimento interno. Percebi, com relação ao TDAH e as dificuldades naturais do TDAH, isso eu estava até conversando com o meu psiquiatra outro dia e ele concordou comigo. As pessoas que têm TDAH, elas têm... As pessoas que têm TDAH, elas têm as suas dificuldades naturais que atrapalham todo dia. Ela quer abrir o livro, velho. A criança que vai para a escola, ela abre o livro de matemática na página 20, no comecinho da aula. Mas para aí. Então ela vai, ela para, ela começa a rabiscar, desenha em volta do livro, não copia, ou ela começa a copiar como eu fazia. Copiava o cabeçalho, né? Eu estudava no colégio que tinha um cabeçalho lá, colégio tal, dia tal, de 1900 e tanto. Aí eu escrevia e parava ali. Porque eu preferia simplesmente começar a desenhar ali. A letra A final, ela já virava uma rodinha de um carro que eu ia... Fórmula 1 que eu ia desenhar ali. E isso era tão terrível que eu tentava voltar para copiar do quadro. Na época você sabia que tinha isso? Não sabia. Isso aí foi de alfabetização, assim, no comecinho. Com 8 anos já saiu o diagnóstico, mas mesmo o diagnóstico naquela época, início dos anos 90, ele era simplesmente engavetado. Beleza, eu tenho esse diagnóstico, o que eu faço com isso? Era precário, né? Precário demais. Como é que era o tratamento medicamentoso nessa época? Existia as opções? Cara, existia, Ritalina, mas só, era né? pouco divulgado também, Era só Ritalina, né? Ritalina, o Vivance veio depois e tudo, Ritalinazinha de 10, hoje em dia tem o LA e tudo conserta, entendeu? A gente vai falar um pouco disso também. Mas o negócio do foco atencional realmente era um problema. Quando você é adulto e você amadurece, geralmente a questão da hiperatividade reduz um pouco. Porque você amadurece o córtex pré-frontal e aí aquilo dá um gás em você, você consegue ter um pouco mais de controle sobre os seus impulsos. Mas ainda o freio social, a memorização de regras sociais, isso daí é muito prejudicado também. Mas uma coisa que eu estava conversando com o meu psiquiatra, que ele concordou comigo, que é o seguinte: o TDAH, que começa a vencer na vida, ele é um herói de si mesmo. Por quê? Ele lida com seus problemas que não desaparecem. O medicamento, ele alivia temporariamente alguns desses sintomas. E às vezes é um temporário quase parecido com essa questão de você estar depletando a questão dos neurônios receptores de uma determinada substância. Já falou da dopamina e tudo. Por quê? Muitos dos que estão assistindo aqui podem falar isso. Pô, quando eu comecei o tratamento com medicamento, cara, a primeira semana foi lindo, cara. Imediatamente eu tinha meu livre-arbítrio, meu controle sobre mim mesmo, sobre meus impulsos e tudo. E aí, com o passar do tempo, isso foi meio que sumindo. É como se você fica cheirando muito perfume. Sensibiliza, né? Sensibiliza. E aí, o que acontece? A pessoa com TDAH... Perdão, dessensibiliza. Dessensibiliza. A pessoa com TDAH, que ela consegue começar a vencer, ela cria estratégias do seguinte... É um cérebro que utiliza a sua neuroplasticidade, porque ela não desaparece no TDAH. Nós temos uma mente degradê. Todos nós temos algum nível de ansiedade, algum nível de desatenção, etc. Só que aí, com determinados transtornos, aquilo é muito maior. E mais presente, mais frequente. Mas o que acontece? Essa neuroplasticidade, ela entra em cenário do seguinte sentido. É o rio que contorna as pedras. Você aprende a lidar... A sair das suas situações difíceis, das suas dificuldades de você abrir o livro, porque, por exemplo, um truque que eu faço.
Eu abro meus livros com a boa vontade de ler. Só que diferente de uma colega que eu tinha no banco, que ela, numa sentada, ela lia um livro desse tamanho, uma noite inteira, sei lá, eu não consigo fazer isso. Então, qual o macete? Eu leio o primeiro capítulo. Gostei mais ou menos? Vou pro capítulo 3, porque o título parece mais interessante. Aos poucos, eu vou lendo o livro inteiro, de cabo a rabo. Mas nunca seguindo, se eu seguir a ordem, eu paro no capítulo 2, porque o capítulo 2 é um saco. Então, às vezes eu li o capítulo 1, 3, 4, 5, que é o final, mas o 2 eu deixo porque o 2 eu não consigo me conectar. O TDAH que não tem essa consciência, que não desenvolveu esse truque, essa questão neuroplasticidade, enfim, de se desenvolver, ele fica à mercê dessas dificuldades. Então, por exemplo, algumas pessoas conseguem vencer na vida, apesar do TDAH. Muitas pessoas têm uma corrente aí que fala que é um superpoder e tudo, eu discordo completamente. Mas são pessoas que conseguem lidar, driblar suas dificuldades, apesar de tudo estar jogando contra você. Então, por isso que eu acredito que as pessoas falam, e tem até uma corrente, tem uma charge aí que fala que o TDAH, isso é antigo, tem uns 10 anos, o TDAH seria uma Ferrari com freio de Fusca. Tem várias interpretações para isso. A minha interpretação é a Ferrari. Você é um canhão, você é um monstro, você é hiper inteligente, mas tem um freio de Fusca. Eu falei, cara, uma Ferrari com freio de Fusca ou sem freio continua sendo um carro disfuncional que não pode passar de 20 por hora. Porque na primeira curva fechada ele pega o poste. Então, a questão é o seguinte, todos nós somos inteligentes, todos nós podemos chegar em algum local. Agora, nós temos um atrapalho dentro de nós, que é a questão do TDAH. Eu dissocio. Você pode ser uma pessoa muito inteligente e ter TDAH. Você pode ser uma pessoa com inteligência mediana ou até baixa e ter TDAH, o que vai dificultar ainda mais a sua vida. Agora, essas pessoas que conseguem decolar na vida, apesar do TDAH, essa mochila de pedras que você carrega, são pessoas que conseguem, de alguma forma, modular o seu ambiente, de alguma forma, entender essa sua neuroplasticidade, seja por sorte, na cagada, ou seja porque alguém ensinou, o cara se autodesenvolveu e consegue superar. Agora, não significa que você é naturalmente uma pessoa super inteligente. Eu pego, por exemplo, um outro exemplo, nessa mesma linha de raciocínio. Um cara que é viciado em drogas e um cara que é ultramaratonista e workaholic que ganha 100 mil reais por mês. Virtualmente falando, os dois operam no mesmo sistema, um sistema obsessivo-compulsivo. Só que um deles foi para um lado totalmente disfuncional e o outro foi para um lado mega funcional. Por quê? Não sabemos. Às vezes o cara teve sorte, alguém ensinou ele, falou, pega isso daqui, vai para esse lado que você vai se dar bem, eu vi que você gosta de não sei o quê, vai para esse outro lado, vai para o quê. Então, a minha visão, cara, assim, eu tomo muito pau por essas coisas que eu falo, mas a minha visão sobre transtornos, sobre comportamento, ela é exatamente essa, assim, ela é pautada qual o ambiente que aquele traço comportamental floresceu. Exato. Pode ser absolutamente disfuncional, ou pode ser relativamente funcional ou muito funcional. Por exemplo, eu acredito, e aí você pode ter mais autoridade que eu para falar e mais conhecimento prático que eu, mas eu acredito que um dos problemas que os TDAH sofrem hoje é devido à incapacidade dos sistemas públicos, mesmo dos sistemas privados de saúde, em lidar com pacientes com TDAH. Não entender. Eles não entendem, né, como é que funciona um paciente com TDAH. E isso começa a gerar uma série de problemas que, via neuroplasticidade, via armazenamento dessas experiências, começa a gerar no paciente com TDAH uma sensação de incapacidade. E aí depois essa sensação de incapacidade se soma ao próprio déficit neurobiológico do paciente e vira um bolotão onde o cara começa a ficar mal, se sentir um merda, se sentir incapaz, porque ele não consegue fazer determinadas coisas e viveu num ambiente escolar onde a professora falou que era frescura, que isso daí não é assim, que ele tem que se comportar, que ele tem que parar quieto na cadeira, sala de aula inteira durante 5 horas. Aqui ele vai parar quieto na sala de aula inteira durante 5 horas. Impossível, tá cara. A criança normal 5 minutos já seria difícil. A nossa fisiologia, ela foi selecionada em um contexto muito diferente do contexto que a gente está hoje, que é aquele primeiro nível de seleção de consequência, que é o nível filogenético. Um exemplo, então. Digamos que você era um caçador-coletor e que, não sei se o pessoal tem noção, mas o tempo que a gente vive hoje no nosso contexto, no nosso contexto socioambiental hoje, de ter luzes, celular, comida
empacotada, com muita caloria num negócio pequenininho, tipo um M&M. Esse contexto nunca existiu na nossa história evolutiva. É um negócio muito recente. Muito recente. Então, nossos caçadores, nossos antepassados, por pelo menos aí 300 mil anos atrás, que é o que a gente sabe que a espécie Homo está aqui na Terra, nunca existiu isso. Isso é coisa de 200, 300 anos atrás. O que acontece? A nossa fisiologia, ela foi selecionada naquele ambiente. Então, se você fosse um caçador-coletor, por exemplo, que tivesse um sistema de regulação de fome, um sistema de liberação de grelina, que te gera fome, e leptina, que te gera saciedade. Digamos que você fosse um caçador-coletor que tivesse um sistema de saciedade muito forte. Você nasceu com uma variação, lembra que eu falei? A seleção é uma variabilidade, assim tal qual os bicos das aves, tem um mais grosso, um mais fino, um mais longo, um mais curto, um mais forte, um menos forte, e assim vai indo. Tal qual isso, existem pessoas que nascem com mais fome, com menos fome, com muita fome. Então é sempre uma variação de determinados sistemas de saciedade. Joga essas variações dentro de um determinado ambiente, o ambiente seleciona quem vai acontecer ali. Digamos que você, naquela época, era um caçador-coletor com um sistema de saciedade muito bom. Ou seja, você comia alguma coisa e ficava um tempão sem fome. Por alguma variação que você teve. Naquele ambiente, provavelmente isso seria muito prejudicial a você. Por quê? Porque nós não tínhamos alimentos disponíveis a todo tempo. Então isso poderia levar você a não ficar motivado o suficiente para buscar um alimento e por vezes morrer de desnutrição ou ter problemas de falta de nutriente, porque você não sentia fome, portanto não comia e acabava emagrecendo. E quando dava muita fome, você já não tinha disponibilidade. Tinha que caminhar 60 quilômetros para achar uma fruta, que era um caçador-coletor. Então pensa assim, esse sujeito talvez não sobreviveu e não passou isso para frente. Assim como aquele cara que estava sempre com fome, talvez não sobreviveu e não passou isso para frente. Existiu uma média que foi sendo selecionada com milhares de anos que foi se passando. Essa média que foi selecionada é nossa. A gente tem animais que comem uma vez, depois de 3 dias comem de novo. A gente tem que comer umas 4 vezes, 3 vezes por dia, 2 pelo menos. Para ficar saciado. Então o nosso sistema de saciedade, ele foi selecionado num contexto que não tinha tantos alimentos disponíveis e, portanto, a gente precisava toda hora buscar. Quando você abre qualquer livro de neurociências na parte de motivação, que é onde explica o sistema dopaminérgico, não tem essas paradas de TDAH, não tem essas paradas dos estudos do Wolfram Schultz, que ele faz com os macaquinhos, que vê o suco e fica com a dopamina alta, não tem isso. Nos capítulos de motivação de qualquer livro-texto de neurociência que você abrir, aonde eles exploram a dopamina é nos contextos de comportamento de beber água e comportamento de comer e sexo. Porque sempre foi isso que gerou dopamina em nós: comer, sexo, água e fugir de perigo. Tá? Então, se você bota um animal, deixa um animal com fome, a dopamina aumenta naquele animal para fazer ele ter motivação para buscar comida. Para sair do lugar e ir lá buscar. Buscar comida, exato. Então, o nosso sistema de saciedade, ele se desenvolveu num contexto de milhares de anos de seleção por consequência e durante a evolução, para um sistema de saciedade que não dá uma saciedade muito longa, que isso gerou aptidão comportamental no passado. Qual que é o problema de ter esse contexto, esse sistema de gerenciamento de saciedade num ambiente onde tem comida pra caceta, comida calórica, comidas hipercalóricas, hiperpalatáveis? Uma tendência à obesidade. Exato. Então isso é o que eu chamo de... Eu chamo não, né? Os cientistas chamam que estudam essa parte de biologia evolutiva, a gente chama de incompatibilidade evolutiva. Então o ambiente mudou muito rápido e o nosso sistema fisiológico não conseguiu acompanhar com muito tempo. Então a gente vê um sistema de saciedade. Eu não estou dizendo que é todo mundo, tá? Eu estou olhando a média da população. Um sistema de saciedade que ele se desenvolveu num ambiente com pouca comida e agora esse mesmo sistema está operando num ambiente que tem muita comida. Gera uma incompatibilidade, ele não foi feito para aquilo. Então você tem o mesmo sistema, mudou o ambiente, mudou a função. Agora pode ser que se você tem um sistema que não te dá saciedade muito rápido, isso seja disfuncional e não gere aptidão comportamental para você. Além do mais,
esse sistema também é plástico. Então você começa a mudar ele durante a vida e cada vez piorar. Ou, se você sacar e tiver acesso a esse tipo de conhecimento, você procura um nutricionista comportamental, você procura um psicólogo e ele te ajuda a você modular esses sistemas de comportamento alimentar. Essa incompatibilidade evolutiva do sistema de saciedade é um exemplo de incompatibilidade evolutiva. Eu vou te dar mais 2 rapidinho que é importante. Questões sociais também e relacionais. Vou te dar um outro aqui. Você já vai sacar no início. Nunca antes houve luz à noite, cara. Nunca antes houve luz branca à noite. Normalmente o sol se punha, acabou a luz, o pessoal ia pra caverna, ficava com uma fogueira ali. Inclusive a gente tem células no olho que elas são sensíveis à luz branca. Por quê? Porque ela foi selecionada num ambiente que não tinha luz branca. Portanto, a gente não é para detectar luz branca à noite no nosso olho. Tanto é que se você bota muita luz branca no seu olho, a produção de melatonina é inibida, você perde o seu sono. Olha que interessante. Você tem um sistema fisiológico de regulação de sono que foi selecionado por centenas de milhares de anos num ambiente onde não havia luz à noite, e esse mesmo sistema está operando em um ambiente que tem luz à noite. Uma incompatibilidade evolutiva, eles não encaixam. Era para ser assim e tá assim. Eles não estão encaixando, é incompatível uma coisa com a outra. Qual que é o resultado prático dessa incompatibilidade evolutiva? Uma epidemia de insônia. Galera não dorme, o ciclo circadiano. Ninguém totalmente. dorme direito. A galera não dorme tudo mal. Por quê? Porque os caras ficam com a luz enfiada no olho de noite num sistema que não era para estar acontecendo aqui. Esse é o segundo exemplo. Um terceiro exemplo, e pra gente fechar esse tópico. Existe um eixo de resposta ao estresse no nosso organismo chamado eixo hipotálamo pituitária adrenal. O famoso eixo HPA. Talvez você ache na literatura como eixo hipotálamo hipófise adrenal. É uma glândula no centro do cérebro, né? Isso. Só para explicar aqui. Isso. O que acontece? Quando você detecta um estresse no ambiente, um estresse real ou imaginado, então imagina que você está... Vamos seguir no mesmo exemplo. Você é um caçador-coletor e você está na savana mexicana. O animal na savana mexicana pegou... Um caçador-coletor na savana mexicana detectou um determinado perigo nocivo, um animal que pode colocar a vida dele em perigo. A detecção desse perigo ativa o eixo hipotálamo pituitário adrenal. Então, o seu hipotálamo libera um hormônio chamado CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina. Esse hormônio vai até a pituitária, que libera um hormônio chamado ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. Esse hormônio cai na corrente sanguínea e vai até a sua suprarrenal, onde faz liberar cortisol. O cortisol sobe e inibe esse eixo num feedback inibitório. Cara, essa resposta de liberação ao estresse química, ela resulta numa modificação funcional e comportamental que o Walter Cannon denominou como resposta de luta ou fuga. Então, frente a uma situação de estresse, nós, humanos também, cara, ou você foge, frio na barriga, ou você vai pra cima, fica atento, com tudo. Vem um cachorro voando contra você, se babando todo, o que você faz? Ou você tenta correr o máximo possível, ou você dá um all-in e fala, eu vou pra cima. Vou pra cima, foda-se. vou tentar. Ou você tem a resposta do roedor. É um terceiro tipo de resposta também caracterizado. Freezing. Você trava. É. Por que você trava, cara? Porque travar foi uma resposta comportamental herdada. Em algum lugar no passado, algum caçador-coletor frisou, o bicho não atacou e saiu, ou passou uma cobra na frente, ele ficou parado, A cobra não a cobra percebeu. andou e ele continuou andando. Essas respostas foram começando a ser selecionadas e a gente tem hoje. A gente tem hoje essas respostas. Falam mesmo, então tem os caçadores da África aí que eles falam que os caras na hora que estão caçando, as tribos, né? Se você vê um leão, não corre, não dê as costas. Para, olha assim, tá Exato. louco? Se você chegar perto, eu te mato. Exato. Lógico que é um blefe total, Sim. mas isso é uma resposta que às vezes o leão fala assim, cara, esse cara tá me olhando muito. E esse cara ensina isso pro filho. Aí é uma transmissão cultural de Exato. comportamento. Uhum. Ele fala por meio da linguagem. Ele fala, você tem que fazer isso, isso e assado. Não pode fazer aquilo. O cara ouvindo ali fala, beleza, eu vou fazer isso. Então ele modulou o comportamento dele lá na frente. Uhum. Esse eixo de resposta ao estresse, ele é extraordinariamente funcional. A gente tem que ter ele.
Porque o estresse, ele mobiliza uma série de comportamentos que permitem que você tenha uma funcionalidade frente a um determinado desafio. Então, por exemplo, um cortisol elevado, ele mobiliza uma série de funções que permite que ou você lute ou você foge. Qual que é o problema de você ter um eixo criado para ter uma boa resposta ao estresse num contexto onde a gente não está sempre em perigo, só que a gente está com muito estresse biopsicossocial. Exato. Então você tem um eixo que não era para estar ativo o tempo inteiro, ativo o tempo inteiro. Qual que é a consequência dessa incompatibilidade evolutiva? Uma pandemia de depressão. Quando você for ver os principais fatores de risco para o desenvolvimento de depressão, alto estresse. Estresse crônico. Estresse crônico é altamente preditivo de depressão no futuro. Abuso na infância talvez seja, pelo que a gente conhece hoje assim na literatura, abuso na infância talvez seja a variável que mais prediz a abertura de um quadro psiquiátrico na idade adulta. Desperte sua consciência interior durante esse vídeo e perceba que cada desafio é uma oportunidade disfarçada, uma lição valiosa, cheia de experiências. Um outro exemplo, nessa mesma linha de raciocínio, um cara que é viciado em drogas e um cara que é ultramaratonista e workaholic que ganha 100 mil reais por mês. Virtualmente falando, os dois operam no mesmo sistema, um sistema obsessivo-compulsivo. Só que um deles foi para um lado totalmente disfuncional e o outro foi para um lado mega funcional. Por quê? Não sabemos. Às vezes o cara teve sorte, alguém ensinou ele, falou, meu, pega isso daqui, vai para esse lado que você vai se dar bem, eu vi que você gosta de não sei o que, vai para esse outro lado, vai para o que. Então, a minha visão, cara, assim, eu tô muito pau por essas coisas que eu falo, mas a minha visão sobre transtornos, sobre comportamento, ela é exatamente essa, assim, ela é pautada qual o ambiente que aquele traço comportamental floresceu. Exato. Pode ser absolutamente disfuncional, ou pode ser relativamente funcional ou muito funcional. Por exemplo, eu acredito, e aí você pode ter mais autoridade que eu para falar e mais conhecimento prático que eu, mas eu acredito que um dos problemas que os TDAH sofrem hoje é devido à incapacidade dos sistemas públicos, mesmo dos sistemas privados de saúde, em lidar com pacientes com TDAH. Não entender. Eles não entendem, né, como é que funciona um paciente com TDAH. E isso começa a gerar uma série de problemas que, via neuroplasticidade, via armazenamento dessas experiências, começa a gerar no paciente com TDAH uma sensação de incapacidade. E aí depois essa sensação de incapacidade se soma ao próprio déficit neurobiológico do paciente e vira um bolotão onde o cara começa a ficar mal, se sentir um merda, se sentir incapaz, porque ele não consegue fazer determinadas coisas e viveu num ambiente escolar onde a professora falou que era frescura, que isso daí não é assim, que ele tem que se comportar, que ele tem que parar quieto na cadeira, sala de aula inteira durante 5 horas. Mas que ele vai parar de ter toda a sala de aula inteira durante 5 horas? Impossível, Tá louco, cara. A criança normal 5 minutos já seria difícil, 5 horas, cara. Então, assim, tanto é que quando chega TDAH na clínica, a gente até conversou sobre isso, é muito comum, além de você ajudar o paciente a manejar os sintomas inerentes ao transtorno, mas você tem que reformular toda uma crença do paciente que ele é absolutamente incapaz, que ele nunca vai conseguir. É uma areia movediça. A pessoa começa com a sua disfuncionalidade neurobiológica, neuroquímica. Isso. E a partir dela, com aquilo que ela vai recebendo do ambiente, do tipo, você não consegue, você fica quieto, só ele fica de castigo. Isso. Aí ele vai se afundando em comorbidades do tipo depressão, sintomas de incapacidade. Perfeito. Uso de substância. Para fuga da realidade. Aí é aquele macaquinho subordinado. Pô, é só eu que apanho aqui, só eu que fico de castigo, os meus colegas não sei o que. Começa a usar droga, começa a fumar, começa a usar álcool. Então, às vezes fica até com comportamento mais violento. O que é foda, né, cara? Você tem uma modulação de uma sociedade que joga aqueles traços que você tem contra você, em vez de ajudar você a lidar com eles, obviamente aquilo se torna uma camada sobre camada de disfuncionalidade. Exato. Então, quando você vem para a clínica, a gente normalmente tem que reestruturar toda essa crença que o paciente tem de ser TDAH,
que isso, aliás, ontem ali teve muita gente que me falou isso, pô, cara, procurei ajuda, descobri que eu tenho TDAH, eu tava me fudendo, não conseguia fazer as coisas, não sabia porquê, hoje eu entendi que não sei o que eu posso conseguir fazer, me organizando e tal. Modulando ambiente, etc. Então, com certeza, assim, eu tenho uma visão muito particular sobre essas questões de transtorno bipolar, por exemplo, ansiedade, toque. Cara, se você conseguir manejar o seu ambiente, tipo você faz com os livros, cara, se você não tivesse tido essa sacada dos livros, velho, você provavelmente ia se sentir um merda, cara. Você ia falar, pô, não leio 2 capítulos do livro, cara. Mas você hoje consegue ler os livros porque você teve um pequeno hackzinho, modulou a forma de você interagir com os livros. É uma constante tentativa e erro, sabe, Wesley? Isso começa desde a infância. Então, desde a infância, as mães às vezes me perguntam assim, mas falam que tem que botar no esporte, praticar atividade física, obviamente com atividade física isso regula vários hormônios e neurotransmissores, mas aí ela põe o menino na luta, e o menino não gosta de luta. Ele vai ter aversão àquilo. Além de ter aversão, não vai causar o efeito que deveria causar. E vai estressar ele. E vai estressar. Pior ainda. Ele vai se sentir pior sempre... ainda. Eu acho que o TDAH ele é uma constante tentativa e erro. Principalmente a questão das pessoas... Muito TDAH, eu tive esse estigma, tá? Muitas pessoas falavam pra mim, da família mesmo, assim, pô, você nunca termina nada. Você vai pro karatê, não passa da faixa amarela. Você vai pra natação, não fica mais de 3 meses. Você vai fazer não sei o quê, desiste depois. Isso é uma característica muito própria nossa. É perder o interesse depois de um tempo com muita facilidade. Mas o que eu acho é que na hora que a gente encontra aquilo que a gente ama, a gente pode até utilizar um artifício que é conhecido como hiperfoco, que eu não acho que seja necessariamente uma qualidade, só numa situação muito específica. O próprio Barclay fala isso, que o tal do hiperfoco, ele justamente faz parte dessa nossa disfuncionalidade do córtex pré-frontal, porque você inicia uma tarefa e você não tem hora para parar. Sendo que você deveria fazer 2 horas uma coisa, 2 horas outra e tal. Seu dia fica disfuncional Você também. tem que meio que transformar uma disfuncionalidade numa funcionalidade. Uma funcionalidade. E isso aí através de um ambiente muito específico, do tipo assim, o cara que ganha dinheiro jogando Counter-Strike. O cara fica ali 8 horas jogando, nadando, a gente pode falar, Michael Phelps, tudo, desenhando grandes artistas. Criativo. Mas aí que tá, essas pessoas que conseguem fazer do seu ser rentável para você e te trazer sucesso, são ambientes tão específicos que na hora que a gente fala assim, tá vendo? Fulano é presidente da Microsoft, o outro é campeão olímpico da natação. São pessoas... TDAH, não? Dizem que Bill Gates tem TDAH. Falam que tem dislexia, tem TDAH, cada um puxa pro teu. Mas dizem que tem. Acho que ele é bipolar. Acho que ele é bipolar. Pronto. Às vezes tem comorbidade, né? Mas falam que o Michael Phelps tem, e ele é realmente a maior referência nisso com relação ao esporte, né? Tem uma outra ginasta também americana que tem. Mas o lance é o seguinte, chega no momento que você consegue mergulhar naquela atividade e você tem realmente ganhos sensacionais, porque o teu hiperfoco é o teu ganha-pão. Agora, a cada Michael Phelps, a cada Bill Gates que está ali, que ele vencendo, utilizando, até transformando uma disfuncionalidade em funcionalidade, a questão da natação, que o Michael Phelps viciou naquilo e tal, hiperfocou. Mas imagina se ele não pudesse nadar, cara. Exato, esse é um inferno. Ele ia deprimir, a cada um daquele merda, ali, véio. tem milhões de pessoas que não conseguem ir trabalhando no banco. Você tá doido, velho. Uma planilha. Não dá conta de jeito nenhum. E aí o cara ia ser, o cara em vez de ser um herói, símbolo do TDAH, o cara ia ser um merda. Só porque tá no ambiente errado. Então, o que eu falo é o seguinte, quando as pessoas ficam batendo cabeça, do tipo assim, eu tenho que perseverar naquilo que eu não gosto. Assim, velho, não perde tempo, cara. Eu acho que o TDAH, ele tem que ser um farejador. Boa. Ele tem que ser um farejador. Eu acho que todo mundo... Essa parada que você falou de tentativa e erro é uma coisa muito legal. Eu acho que todos os organismos, até levando em consideração aquela seleção de comportamento no nível 2 ontogenético que a gente conversou antes, que você tem TDAH, que é o que você fez. Eu tive várias experiências com os livros. A grande maioria delas foi frustrante. Eu não consegui ler, então não foi reforçadora, até que eu achei que uma que foi. E essa uma que foi, eu segui repetindo ela durante a minha vida. Então, você teve uma variação comportamental, teve uma que foi reforçadora, você perpetuou ela pra frente. Foi um comportamento selecionado pela consequência. Uhum. Eu acho que todos os humanos têm que fazer isso, com ou sem TDAH. Mas eu acredito que o TDAH, ele não opera dentro de uma faixa de normalidade. Eu posso ver o que eles fazem e aprender com os erros dele. O TDAH talvez não. O TDAH tem um próprio algoritmo.
Cada um com TDAH E geralmente é muito próprio. prático. O TDAH não aprende muito com teoria, é com prática. Exato. E não aprende muito olhando o amigo que tem TDAH. Talvez você consiga pegar grandes conceitos, mas para você vai funcionar de um jeito específico e você tem que ir tentando, tateando, farejando até que você encontra o seu ponto e consiga desenvolver em cima dele. O seu aprendizado é uma trilha que se estende além do horizonte visível. Abrace a perspectiva de que cada pensamento é como uma semente cuidadosamente plantada no solo fértil da sua mente. Chega a TDAH na clínica, a gente até conversou sobre isso, é muito comum, além de você ajudar o paciente a manejar os sintomas inerentes ao transtorno, mas você tem que reformular toda uma crença do paciente que ele é absolutamente incapaz, que ele nunca vai conseguir. É uma areia movediça. A pessoa começa com a sua disfuncionalidade neurobiológica, neuroquímica. Isso. E a partir dela, com aquilo que ela vai recebendo do ambiente, do tipo, você não consegue, você fica quieto, só ele fica de castigo. Isso. Aí ele vai se afundando em comorbidades do tipo depressão, sintomas de incapacidade. Perfeito. Uso de substância. Para fuga da realidade. Aí é aquele macaquinho subordinado. Pô, é só eu que apanho aqui, só eu que fico de castigo, os meus colegas não sei o que. Começa a usar droga, começa a fumar, começa a usar álcool. Uhum. Então, às vezes fica até com um comportamento mais violento. Porque é foda, né, cara? Você tem uma modulação de uma sociedade que joga aqueles traços que você tem contra você, em vez de ajudar você a lidar com eles, obviamente aquilo se torna uma camada sobre camada de disfuncionalidade. Exato. Então, quando você vem para a clínica, a gente normalmente tem que reestruturar toda essa crença que o paciente tem de ser TDAH. Que isso, aliás, ontem ali teve muita gente que me falou isso. Pô, cara, procurei ajuda, descobri que eu tenho TDAH, eu tava me fudendo, não conseguia fazer as coisas, não sabia porquê. Hoje eu entendi que não sei o que eu posso conseguir fazer, me organizando e tal. Uhum. Modulando ambiente, etc. Então, com certeza, assim, eu tenho uma visão muito particular sobre essas questões de transtorno bipolar, por exemplo, ansiedade, toque. Cara, se você conseguir manejar o seu ambiente, tipo você faz com os livros... Cara, se você não tivesse tido essa sacada dos livros, velho, você provavelmente ia se sentir um merda, cara. Você ia falar, pô, não leio 2 capítulos do livro, cara. Mas você hoje consegue ler os livros porque você teve um pequeno hackzinho, modulou a forma de você interagir com os livros. É uma constante tentativa e erro, sabe, Esne? Isso começa desde a infância. Desde a infância, as mães às vezes me perguntam assim: mas falam que tem que botar no esporte, praticar atividade física. Obviamente, com a atividade física isso regula vários hormônios e neurotransmissores. Mas aí ela põe o menino na luta, e o menino não gosta de luta. Ele vai ter aversão àquilo. Além de ter aversão, não vai causar o efeito que deveria causar. E vai estressar ele. E vai estressar. Pior ainda. Ele vai se sentir pior sempre... ainda. Eu acho que o TDAH ele é uma constante tentativa e erro. Principalmente a questão das pessoas... Muito TDAH, eu tive esse estigma, tá? Muitas pessoas falavam pra mim, da família mesmo, assim, pô, você nunca termina nada. Você vai pro karatê, não passa da faixa amarela. Você vai pra natação, não fica mais de 3 meses. Você vai fazer não sei o quê, desiste depois. Isso é uma característica muito própria nossa. É perder o interesse depois de um tempo, com muita facilidade. Mas o que eu acho é que na hora que a gente encontra aquilo que a gente ama, a gente pode até utilizar um artifício que é conhecido como hiperfoco, que eu não acho que seja necessariamente uma qualidade, só numa situação muito específica. O próprio Barclay fala isso, que o tal do hiperfoco, ele justamente faz parte dessa nossa disfuncionalidade do córtex pré-frontal, porque você inicia uma tarefa e você não tem hora para parar. Sendo que você deveria fazer 2 horas uma coisa, 2 horas outra e tal. Seu dia fica disfuncional Você também. tem que meio que transformar uma disfuncionalidade numa funcionalidade. Uma funcionalidade. E isso aí através de um ambiente muito específico, do tipo assim, o cara que ganha dinheiro jogando Counter-Strike. O cara fica ali 8 horas jogando, nadando, pode falar, Michael Phelps, desenhando grandes artistas. Criativo. Mas aí que tá, essas pessoas que conseguem fazer do seu ambiente uma espécie de hiperfoco e aquilo ser rentável para você e te trazer sucesso, são ambientes tão específicos que na hora que a gente fala assim, tá vendo? Fulano é presidente da Microsoft, o outro é campeão olímpico da natação. São pessoas... Dizem que Bill Gates tem TDAH. Falam que tem dislexia, tem TDAH. Cada um puxa pro teu. Mas dizem que tem. Acho que ele é bipolar. Acho que ele é bipolar. Pronto. Às vezes tem comorbidade, né? Mas falam que o Michael Phelps tem, e ele é realmente a maior referência nisso com relação ao esporte, né? Tem uma outra ginasta também americana que tem. Mas o lance é o seguinte, chega no momento que você consegue mergulhar naquela atividade e você tem realmente ganhos sensacionais, porque o teu hiperfoco é o teu ganha-pão. Agora,
a cada Michael Phelps, a cada Bill Gates que tá ali, que ele vencendo, utilizando, até transformando uma disfuncionalidade em funcionalidade, a questão da natação, que o Michael Phelps viciou naquilo e tal, e perfocou. Mas imagina se ele não pudesse nadar, cara. Exato, esse é um inferno. Ele ia deprimir. A cada um daquele merda, ali, véio. tem milhões de pessoas que não conseguem ir no trabalhando escritório. no banco. Você tá doido, velho. Uma planilha. Não ia dar conta de jeito nenhum. E aí o cara ia ser, o cara em vez de ser um herói, símbolo do TDAH, o cara ia ser um merda. Só porque tá no ambiente errado. Então, o que eu falo é o seguinte, quando as pessoas ficam batendo cabeça, do tipo assim, eu tenho que perseverar naquilo que eu não gosto. Assim, velho, não perde tempo, cara. Eu acho que o TDAH, ele tem que ser um farejador. Boa. Ele tem que ser um farejador. Eu acho que todo mundo... Essa parada que você falou de tentativa e erro é uma coisa muito legal. Eu acho que todos os organismos, até levando em consideração aquela seleção de comportamento no nível 2 ontogenético que a gente conversou antes, que você tem TDAH, que é o que você fez. Eu tive várias experiências com os livros. A grande maioria delas foi frustrante. Eu não consegui ler, então não foi reforçadora, até que eu chequei uma que foi. E essa uma que foi, eu segui repetindo ela durante a minha vida. Então, você teve uma variação comportamental, teve uma que foi reforçadora, você perpetuou ela pra frente. Foi um comportamento selecionado pela consequência. Uhum. Eu acho que todos os humanos têm que fazer isso, com ou sem TDAH. Mas eu acredito que o TDAH, ele não opera dentro de uma faixa de normalidade. Eu posso ver o que eles fazem e aprender com os erros dele. O TDAH talvez não. O TDAH tem um próprio algoritmo. Cada um com TDAH e geralmente é muito próprio. Prático. O TDAH não aprende muito com teoria, com prática. Exato. E não aprende muito olhando o amigo que tem TDAH. Talvez você consiga pegar grandes conceitos, mas para você vai funcionar de um jeito específico e você tem que ir tentando, tateando, farejando até que você encontre o seu ponto e consiga desenvolver em cima dele. Uma coisa interessante nisso, né, cara? Porque daí, por exemplo, tá, mas por que você não consegue parar a pornografia? Porque, pô, então eu não quero fazer pornografia. Uhum. Porque a partir do momento que ela começa a dorsalizar, que nem ele está falando, né, ela vai criando uma rede, porque ele falou, é a rede do vício, não, é a rede do hábito. É o mesmo lugar. Você é cheio de hábito. Ali, na neuropsicologia, a gente diz que ali é a formação de esquemas, onde você forma aqueles comportamentos habituais que você não precisa prestar tanta atenção. Que você faz, tipo, dirigir carro. Cara, isso é muito estranho. Outro dia, cara, desculpa te interromper, mas é que assim, sobre isso é muito... Outro dia eu tava aqui, e aí eu entrei no carro e aí depois eu tava em casa. Isso, porque você não precisa... Eu fiquei assim, caralho. Você não precisa dar atenção pra fazer Eu fico isso. com medo, assim, às vezes eu fico assim, caralho, eu parei no sinal. Eu não lembro mais, tá ligado? É automaticaço. E isso que aconteceu no seu cérebro acontece no mesmo lugar que os vícios. Ou seja, no cérebro, cara, presta atenção no que eu vou te falar agora, velho. No cérebro, um vício é um hábito. É a mesma coisa. Um super hábito, um hiper hábito. Isso é um hiper hábito. Você faz aquilo automático e não consegue controlar. É louco isso. Caraca. E o ambiente aciona. Muito legal. Hã? E o ambiente aciona. Mas eu ia te falar que essa rede dorsal, ela começa a operar automaticamente. Né? Então, por exemplo, o que acontece? Você está dirigindo o teu carro, você está no automático. Mas se acontece alguma coisa, você sai do automático e aquelas informações voltam para a tua consciência. Então você começa a prestar atenção naquilo. E eu imagino que existem técnicas, porque assim, isso é bom? Cara, é bom, porque imagina o seguinte, o nosso cérebro ele gasta muita energia. É o segundo sistema que mais gasta energia, só pede para o sistema digestivo. A gente gasta 20% dos metabólitos e 15% do oxigênio. E tem 2% do tamanho do corpo. O negócio tem 1,8 kg, 1,6 kg. Tá. Certo? É Então caro. é muito caro. Essa região, que é o córtex pré-frontal, ela é muito mais cara ainda. Tá. É que é a região que a gente está pensando. Isso, porque ela é neocortical, ela tem muitas camadas de neurônios. Tá. Ali, certo? Então, exige muito energia. Então, se você automatizar as coisas, você pode usar menos o córtex pré-frontal. Então, imagina, lembra quando você começou a aprender a dirigir? Você tinha que prestar atenção. Foco total. Isso. Foco total. Agora você já dirige. Eu não conseguia mudar a música. Agora você já dirige trocando a música, falando no celular, com o pé na direção. Tá. É importante pra gente conseguir... Pensa assim, ó, essa região que forma os hábitos e os vícios, ela é mais lá pro meio, mais ou menos como se fosse entre as suas duas orelhas, bem no meio das suas duas orelhas, no meio do cérebro, Tá. essa região dos vícios e dos hábitos.
Quando você vai adquirindo uma habilidade, o seu córtex pré-frontal precisa jogar o seu foco atencional para aquilo, mas com o tempo você vai automatizando para liberar o seu córtex pré-frontal para fazer outras coisas. Tá imagina se você tivesse que pensar toda vez, mesmo jeito sempre para dirigir, cara. Canseiro que não é se dirigir. Você vai migrando isso para essa região que ele falou, que a gente chama de núcleos basais. São 3 núcleos principais, putame, caudado e globo pálido, né? E abaixo tem esses núcleos que ele falou, daí tem os outros núcleozinhos. E no meio disso tudo a punheta. A punheta vai entrar ali exatamente nessa região. Mas o que acontece, velho? Geralmente a gente tem um circuito que envolve o córtex pré-frontal, órbito frontal, que é uma parte dele, que de certa forma ela avalia o contexto, o gasto energético e quanto que eu vou ganhar por aquilo, certo? E ela depende de dopamina também. Essa área, especialmente, ela tem uma habilidade muito bacana. Ela freia o nosso comportamento. É um núcleo que está ligado a inibir os nossos comportamentos. A gente chama de comportamento inibitório, né? Então ela analisa uma coisa, se ela vê que não vai dar muito certo, se o custo é muito alto, puxa o freio daquilo. Essa hiperexcitação nos gânglios basais, ela vai diminuindo a atividade inibitória do córtex pré-frontal. É tipo então, um cabo de guerra que começa a ficar mais forte aqui, ó. O cara sabe que tá ruim, não quer bater punheta, mas não consegue parar. Pensa assim, ó, Igor, entendi. vamos um pouquinho mais longe. Igor, você tá rindo, isso é... Cara, isso é foda, velho. É sério, triste, velho. Ô, meu, é sério, triste, cara. é O sério. cara não consegue trabalhar, irmão. Que isso, cara? É sério, velho. Eu tô falando sério, cara. É uma os psicólogos que estão assistindo aqui me dizem se eu tô mentindo. Mas aí, é uma epidemia isso na daí, clínica, velho. Isso é causado pelo cara que começou a ver uma putaria de sacanagem, não sei o quê. O que causa isso? É o excesso? Pensa assim, ó. Perdão, Fábio, deixa eu só concluir um pouquinho. Só pra galera entender. O Fábio explicou que você tem um cabo de guerra entre o seu córtex pré-frontal que inibe o comportamento e as regiões mais lá do meio do cérebro que fazem você querer aquele comportamento recompensador. Ok? Mesma coisa que acontece com substância, etc. Tá. Nessa regiãozinha aqui que aumenta a busca por comportamento recompensador, existe alguns receptores e neurotransmissores que são substâncias químicas que fazem isso acontecer. Tá. O principal deles, tem outros, acetilcolina, noradrenalina, até mesmo endocannabinoides, mas o principal dele é a dopamina, o neurotransmissor que atua ali. A dopamina, ela tem vários receptores, como se ela fosse uma chave que entra em fechaduras. Tem uns 4 tipos de fechadura. Uma em específico que está nessa região é o que a gente chama de receptor de dopamina D2. Conforme a dopamina vai ligando nessa região, os receptores, com o tempo, isso foi um estudo publicado na PNAS, de uma autora chamada Nora Volkow. Ela não viu com pornografia, ela viu com usuários de metanfetamina. Essa dopamina liberada ali começa a internalizar os receptores. Então o receptor está na membrana e eles começam a vir para dentro da célula, deixando menos receptor ali, fazendo com que exista uma necessidade de mais liberação de dopamina para alcançar o mesmo barato. Isso é um dos mecanismos da dependência. Mas olha que interessante, cara, e explicando o que o Fábio mostrou. Essa diminuição de receptores ali devido ao grande vômito de dopamina ali em cima, existe uma associação, a gente não sabe se é causal, mas quanto menos receptor você tem, menos o seu córtex pré-frontal está funcionando direito. Em outras palavras, menos poder o córtex pré-frontal tem de frear o comportamento. E isso cria um ciclo vicioso, porque você tem menos receptor, você precisa de mais substância que diminui o receptor. E eu não tenho cada vez menos freio. Cada vez menos freio. E aí o cara não só precisa mais de droga, como ele tem menos poder de frear o uso. Caraca, então basicamente, se eu tô entendendo, existem pessoas que são tão dependentes de pornografia quanto existem pessoas que são dependentes de maconha, por exemplo, drogas. Qualquer maconha, cocaína, exatamente. Dá pra considerar a pornografia uma droga do ponto de vista que vocês estão... Dá pra considerar o uso de cocaína um hábito. Tá. É que pensa assim, Igor, vício não vício, vício não vício. Grandes discussões, por exemplo, açúcar vicia, comida vicia, não sei o que vicia, isso vicia. Dentro do estudo de circuito,
não existe esses nomes para nós, vício ou não. A gente olha se aquele comportamento está sendo disfuncional ou não. Existem critérios para caracterizar vício, se tem tolerância, se a pessoa prefere aquilo em função de outras coisas, se precisa aumentar o consumo para alcançar o mesmo barato. Existem alguns critérios. Ninguém sabe, a comunidade científica não chegou em alguns acordos, por exemplo, se açúcar vicia ou não. Mas o que a gente sabe no uso da pornografia é que os sistemas que estão envolvidos são os mesmos envolvidos com o uso de cocaína e a pessoa tem prejuízo funcional grave, cara. O cara não conseguir trabalhar. Cara, eu já peguei pessoas que batem 10 punhetas por dia. Não consegue trabalhar, não consegue tem mais de 12 relacionar. anos. E tem mais de 12 anos. 40. Que loucura. Cara, daí o cara não consegue trabalhar, não consegue se relacionar. O casamento vai pro saco. A autoestima dele vai lá embaixo. O cara entra em depressão, o cara fica mal, que nem o uso de outra droga. Que loucura. O seu humor começa a ser afetado. Isso deve ter sido potencializado nos últimos tempos, que o acesso ficou absurdo de fácil, né? Perfeito. Que loucura. Antes era a revistinha da Avon. Era aquilo que eu te falei antes, você ia da casa do teu primo pegar as revistas que ele tinha debaixo, quando você era moleque, né? Tinha Aquela foto carregava devagar, assim, era 4 horas até carregar a foto. Eu sou da época das revistas mesmo, né? A revista que ficava toda grudada. Cara, e assim, é uma parada, meu. Daí você tinha uma revista que durava 2, 3 anos, né? Essa mina que eu conheço. Muito obrigado por assistir. Sua visualização é valiosa para mim. Comente abaixo sua opinião e sugestão para os próximos vídeos. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com os seus amigos. Bye bye.